Olá! Mais um vídeo aqui para vocês. Eu vou esclarecer para vocês aqui dúvidas que me fizeram lá no Instagram, né? Perguntas que fizeram lá no Instagram, dúvidas que as pessoas têm. Luzia, como é que você consegue se organizar enquanto dona de casa, faz atividade física, dá conta da casa, dá conta da profissão, dá conta da roça, dá conta de tudo? Gente, organização, tá? E às vezes parece que eu sou até um pouco metódica com as coisas, mas que realmente sem disciplina, sem constância, a gente não consegue. Então, assim, não é sobre dar conta de tudo, é sobre fazer o que precisa ser feito no momento que tem que ser feito. Porque não adianta você estar em inverno querendo colher, né? Em verão querendo plantar. Aqui não. Aqui, verão, a gente sobrevive, porque o sol aqui é algo assim, um negócio extraordinário aqui no Nordeste. Todo mundo quer vir para o Nordeste, mas quem mora no Nordeste no verão quer nem estar por aqui. Mas assim, brincadeiras à parte, uma coisa que eu faço aqui é assim, organização. Primeiro que eu sou sanguínea, e sanguíneo, ele precisa dele ter assim, tudo muito organizado, né? Uma rotina, vai. A gente tem que ter uma rotina, que a hora que acorda até a hora que vai dormir, a gente tem que ter horário para tudo, a gente tem que cumprir aqueles horários. Uma das brincadeiras que eu digo assim, aqui no Nordeste é que a turma do agro não descansa. E não descansa mesmo, aqui é de segunda a segunda, animal precisa comer, você precisa tratar o animal, você precisa cuidar das plantas, você precisa regar. Então tem coisas aqui que não dá para você procrastinar, não tem espaço para procrastinação. Não tem como você dizer assim, você tem uma horta de coentro e aí você diz assim, ai, agora eu tô cansada, agora de manhã, não vou regar de tarde. Quando você chegar lá de tarde, tá tudo morto. Então assim, não tem espaço para procrastinação aqui. Então, mesmo que você tenha aí uma dificuldade com rotina, quando você tem essas coisas assim, né? Você tem roça, você tem animal, você precisa ter aí uma programação. Então, como que eu faço aqui em casa? Eu preciso ter essa programação de adubação das plantas, de cuidado, de rega. Eu preciso ter essa programação e eu preciso ter uma programação de cuidado com a casa, sabe? Quando é que eu lavo os banheiros? São 2 banheiros aqui. Então, que dia é que eu lavo um banheiro? Que dia que é que eu lavo outro banheiro? Quando a gente tem evento aqui, então, por exemplo, hoje é uma sexta-feira e que eu vou ter evento sábado da próxima semana. Então, eu tenho aí uma semana corrida para colocar a casa em ordem. Então eu aproveito essa semana que antecede os eventos para colocar a minha casa em ordem. As outras 3 semanas eu mantenho a casa, né? Então assim, manter a casa é continuar limpando a casa, mas assim, essa limpeza pesada, assim, eu aproveito porque é uma motivação, sabe? Receber as meninas aqui em casa, para mim, me motiva a colocar a casa em ordem. Então, a semana que antecede os eventos aqui em casa é semana de colocar a casa em ordem. Então, mentalmente eu já tenho isso. Então, assim, cuidados com toda essa rotina e autocuidado. Eu sei que eu preciso descansar e não é só o descanso da noite. Eu preciso fazer janelas de descanso durante o dia. Então, se você não se respeita, sabe? Se você não respeita o seu descanso, se você não respeita seu corpo, os limites do seu corpo, chega uma hora que o seu cansaço está em nível de exaustão. Então, precisa olhar para isso, tá? Porque o corpo ele precisa de descanso, ele merece descanso. E esse descanso aí você precisa definir, aí identificar no seu corpo se você é longo dormidor, se você é curto dormidor, se você quando você vai dormir 6 horas de sono tá tudo bem para você, se 7 horas, se 8 horas, você precisa olhar para isso. Porque quando você não tem esse autoconhecimento do limite do seu próprio corpo, você não estabelece limites para o outro, né? Então, dizer não de vez em quando é muito importante. Dizer não. Ai, fulana, eu não consigo.
Porque você não consegue. Não chegue ao limite da sua exaustão, tá? Tem uma dinâmica que a gente faz, em uma das teorias que eu pratico, que ela chama Roda da Vida. Lá na Roda da Vida, a gente tem 4 macro áreas da vida. E nessas 4 macro áreas, nós temos 3 micro em cada uma. Então, nós temos 12 áreas da vida para serem olhadas, observadas. E você não pode colocar energia de tempo muito em uma coisa só do que nas demais. Você precisa equilibrar isso daí. Então, o seu processo de autoconhecimento, de saber que você precisa de um hobby. Às vezes eu pergunto para as mulheres em consultório, né? O que você gosta de fazer? E elas ficam, como assim? Às vezes eu tenho que explicar várias vezes o que é um hobby. Uma coisa que você faz por gosto, porque você gosta de fazer, né? Então a gente precisa identificar essas coisas no cotidiano da vida. Porque senão, se você não tem espaço para descansar, se você não tem espaço para fazer algo que você gosta, chega uma hora que você não tem espaço para você na sua própria vida, na sua própria existência. E aí, muitas coisas que você não resolveu em você, no seu próprio corpo físico, na sua própria existência, você não tem aí um porquê, né? Aí você começa a fazer o que a gente chama de projeção. Todas as suas insatisfações, você projeta a culpa disso tudo no outro. Por que o outro não te permite descansar, por que o outro não te dá espaço, por que o outro não diz o que você precisa, assim, tipo, não, pare para descansar. Se ninguém te mandar descansar, você nem sabe o que é a palavra descanso. Então, projeta no outro as suas insatisfações, suas próprias frustrações, né? E coloca as culpas no outro, sendo que isso daí é um processo de autoconhecimento seu, né? Algo que você precisa respeitar em você, os seus próprios limites, saber até quando você consegue ir, para que você não avance o seu próprio sinal, né? Os seus limites aí. Então, ó, por exemplo, eu coloco aqui em casa, né? E é algo que eu pratico assim, aqui em casa, né? Quando as meninas vêm, conseguem vir me ajudar aqui em casa, eu coloco o que é prioridade e o resto é se der tempo, né? Então, assim, para mim eu também coloco dessa forma. Então, hoje é sexta-feira, aí eu faço uma programação mesmo, gente, na minha agenda. Ó, eu tenho uma agendinha, né, que mandei fazer até com a capinha do meu livro, só para ficar simbólico mesmo. E aí, na minha agenda, eu coloco a orientação dos dias, o que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, agora, nós vamos plantar no dia 19 milho, né? Então, a gente vai plantar tanto aqui em casa quanto lá na roça. Então, hoje é 13, né? Então, a gente vai estar indo na roça amanhã, que é dia 14, delimitar o espaço que será plantado, preparar a terra. No dia 19, a gente só vai lá e coloca a semente no solo. A gente dá um intervalozinho, né, entre preparar a terra para lançar semente, para que a terra receba esse oxigênio. É necessário essa pausa. A gente vai fazer de 4 dias mesmo e tá tudo bem para nós, porque não é uma plantação que a gente quer resultado em quantidade de colheita. A gente quer colher alguma coisa que nós mesmos colocamos à mão e plantamos, porque isso faz sentido para nós nesse momento. Então, eu vou fazer isso tanto aqui em casa quanto lá na roça. Então, eu coloquei para nós, né, essa plantação. E aí, eu coloquei assim, ó, gente, ó. Sexta-feira, qual espaço da casa será organizado e limpo? Gente, para com a ideia de que você vai colocar uma faxineira na sua casa e a faxineira vai dar conta de tudo. Ela não vai. Ela vai dar conta do seu guarda-roupa do lado de fora. E limpa pelo lado de dentro? Ela vai limpar, mas ela não vai limpar como você limpa, ela não vai organizar como você organiza. Tem coisas que somos nós mesmos, por mais que a gente queira delegar, por mais que seja interessante delegar, mas tem coisas que é você, né? A pessoa que te ajuda, ela não vai ver quando uma canetinha não funciona mais, quando uma base acabou, quando um batom venceu. Isso é um autocuidado com você, de uma faxina, vou fazer uma faxina no meu banheiro, mas a faxina para você seria olhar suas gavetas.
pegar lá, né, base por base, olhar, venceu, não venceu, tá próximo a vencer, né, tá acabando, né, um batom, um pincel que você vai lavar e que você vai pegar ali, vai lavar o pincel, que é um autocuidado com você. Chega uma hora que o pincel tá lá que você precisa lavar. Não tem como você chegar na sua faxineira e dizer assim, limpe meu estojo de maquiagem, né? Olha essa toalha aqui, limpe mais ela, ou passe aqui um anil, passe um avejante, vamos mudar aqui o amaciante, porque ela pode até usar o amaciante, mas quem vai usar a roupa com o amaciante é você. Então tem coisas que somos nós mesmos. E se a gente fizer isso organizado, ter um programa para fazer essas coisas, eu acredito e eu falo sobre isso no meu livro, sobre quando a gente começa a organizar essas coisas do lado de fora, é porque dentro tá se organizando, tá organizado, sabe? Então, por isso que eu falo no meu livro da importância de ter um lugar de paz na sua casa, um lugar onde você vai poder sentar, vai poder respirar, vai poder ter um encontro com você mesma, um lugar onde você pode praticar uma escrita, né? Uma escrita de autoconhecimento, uma escrita terapêutica, né? Uma escrita com uma escuta ativa de você, da sua própria alma, dos seus anseios, do que você quer, sabe? A gente está tão no automático, tão cheio de tela, tão cheio de gente que resolve, tão cheio de gente que facilita a nossa vida, e a gente criou uma ideia das coisas muito fáceis, muito facilitado, sabe? Uma ideia de quando uma coisa quebra, você tem que descartar. E nem sempre, né, dá para ser assim. Nem sempre pode ser assim. Até porque a gente tem que ter uma responsabilidade ecológica, né? Eu sou a favor, né, do nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, mas eu sou a favor também de usar as coisas com consciência. A gente está num tempo que não dá mais para que as coisas sejam assim tão breves, tão descartáveis, que eu acho que é por isso que a gente está tão exausta, né? Comece a pensar sobre essas coisas, comece a fazer um programa de organização, priorizando um espaço da casa, um móvel, um cantinho, faça uma programação de prioridade, o que te incomoda mais. Vamos começar pelo quê? O que você sente necessidade de, às vezes, voltar uma vez por semana, ou às vezes a cada 15 dias, ou a cada mês? Quais são essas necessidades? Gente, eu acho tão interessante, porque assim, ó, a minha casa aqui, eu tenho todo um espaço para plantar, mas antes de plantar, você tem que preparar a terra, você tem que adubar, depois que você planta, você tem que arar, você tem que cuidar, você tem que, às vezes, regar. Então, assim, são coisas que demandam organização, tempo, energia. E eu vejo que a organização na nossa vida, quando a gente começa a organizar as coisas do lado de fora, a gente vai ficando mais em paz, a gente vai ficando mais tranquilo, a gente vai entendendo que as coisas vão encontrar o seu devido espaço, caminho, sabe? E a vida não fica tão exausta, a vida não fica tão cansativa, principalmente quando a gente traz pessoas para este movimento. Então, às vezes eu vejo que algumas pessoas falam assim, mas para você é fácil porque você é psicóloga. Não vejo desse jeito, porque eu trabalho com uma teoria que diz assim, que domine todas as técnicas, né, entenda todas as teorias, mas quando estiver diante de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Essa é uma frase do Jung. Então, assim, não é sobre a técnica, não é sobre a teoria, não é sobre dominar isso o tempo todo na vida, né? Estar fazendo essas leituras dos outros o tempo todo. A gente faz isso em clínica, mas na vida, o mais interessante é quando a gente faz isso com a nossa própria alma, com o nosso próprio ser, com a nossa própria história de vida, tá? Então eu acho que é de grande valia estar falando isso para vocês aqui. Não dá para ser psicóloga o tempo todo, tem horas que a gente tem que ser só humana, né? Entender os outros, entender a si mesmo. Esse é o grande ganho, né? E vim gravar esse vídeo para vocês aqui, mesmo depois de um dia
tão exaustivo quanto foi hoje. E aí entender, falei, poxa, eu preciso compartilhar isso com as meninas, porque quando a gente começa com essa organização, com essa constância, com essa disciplina, você vai percebendo que as coisas vão se alinhando mais. E organizar a própria casa não é só sobre ter as coisas em ordem, é sobre um movimento espiritual. Você não consegue organizar a sua casa se você não olha para essas questões espirituais, emocionais, sobre o seu bem-estar. Gente, parece tudo solto, mas não é. A gente vai meio que agregando, somando e vai juntando e você vai percebendo que não está solto. É sobre um assunto só que a gente está falando. É sobre a arte de viver.